E aí, pessoal? Shalom pra vocês. E aí, Pastor John? Shalom, shalom. Tudo bem? Graças a Deus. O pessoal tá entrando. A vara da copa vai causar aqui, será? E aí, pessoal, vocês estão bem? Quanto tempo que não fazemos uma live assim de discipulado, né? Hoje nós vamos trabalhar um tema de discipulado junto com o Pastor Johnny. Se vocês puderem, vão mandando o aviãozinho da bênção para avisar o pessoal que nós entramos aqui. Turminha da Libertação. A irmã Causiane aí, ó. Manda todo mundo se converter. Barba branca é sinal de experiência? Sei lá, Fabrício, responde aí pra nós, será? O pastor Johnny, ele não deixa a barba mostrar. Pastora Camila Fran, vamos te ver aqui. Está mais experiente hoje, fez aniversário ontem, né? Olha aí. Amém, Primorais. Vamos orar então, entregar a vida para Jesus. Fica na live que a gente vai orar com você, tá bom? Glória a Deus. Shalom, Ira. Shalom, Francisco. Vão mandando aí os aviãozinhos da bênção. Nós vamos falar algo muito importante hoje, né? Que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós vamos falar sobre unidade e divisão, que é uma das maiores armas do diabo para destruir, né, a nossa fé, contato com o Senhor, para destruir a família e também para destruir, né, a comunhão e o ministério dentro da igreja. Se vocês forem mandando aí os aviãozinhos, só vai entrando, a gente já vai começando aqui. Deus vai falar bastante através dessa live para a sua vida. Amém? Vamos orar então, entregar para Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero, em nome de Jesus, consagrar esse tempo a Ti, para que o Senhor possa nos discipular, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar princípios da Sua palavra. Sela aqui e cada casa com Teu sangue, em nome de Jesus. E eu peço, Jesus, a Tua unção sobre nós, Pai. Que venha a Tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Que os códigos da eternidade venham sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pela Tua graça, pela Tua palavra revelada. Que o Senhor venha nos alinhar essa noite com uma espada longa, severa e forte. Aquela de Hebreus 4:12, que vem cortar propósitos, intenções, medulas, aquilo que não está alinhado de acordo com a Tua palavra em nós,
Eu declaro que hoje essa espada cai sobre nós de uma forma muito poderosa. Eu declaro que famílias serão libertas hoje, através dessa palavra. Eu declaro que ministérios serão libertos hoje. Atitudes nossas serão aniquiladas através dessa live hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre unidade e divisão. É um complemento da live que eu fiz semana passada. Eu fiz uma live semana passada sobre satanismo dentro das igrejas. Com o Rodrigo, irmão, ele me chamou para falar sobre esse tema. E no final da explanação, né, eu comentei com os irmãos que a principal arma de Satanás para acabar de destruir uma igreja eles não precisam entrar em uma igreja que já está caída, né, em doutrinas, uma igreja que está dividida, rachada, eles não precisam entrar. Então, eles veem uma igreja que está firme no Senhor, né? Então, eles entram colocando ofensas um contra o outro, né? Aqueles feitiços que eu contei para vocês. Se você não assistiu aquela live da semana passada, vai lá no canal do Rodrigo Irmão e assiste a live sobre satanismo nas igrejas, né? Então, eles Rodrigo Cristão. Rodrigo Cristão, perdão. Tá lá no canal dele, que não foi no meu canal, que ele me convidou. Então tá no canal do Rodrigo Cristão. Assiste a live lá para você entender. E hoje nós vamos fundamentar um pouco na palavra de Deus essa questão da divisão e da unidade. E é um espírito só, né? Porque o meu bispo, né, o bispo Christian, ele começou a falar desse tema domingo, eu achei incrível, né? Porque eu já tinha me preparado para falar desse tema essa semana, né? De discipulado, no discipulado falar sobre unidade e divisão. E tem vários níveis, né? O bispo trouxe umas revelações domingo, eu queria até comentar com vocês. Mas eu queria perguntar para você, pastor Johnny, biblicamente, o que a palavra fala sobre unidade? Queridos, nós precisamos entender esse tema com muita diligência. Por quê? O próprio Jesus diz que uma casa dividida, ela não vai subsistir. Então nós precisamos entender o seguinte: se não há unidade no nosso meio, é um princípio bíblico que nós não vamos permanecer, que nós não vamos ter continuidade, que nós não vamos ser vitoriosos em Jesus e que nós não vamos prosperar. Então, muitas das vezes nós olhamos para grandes coisas, nós olhamos para muitas situações e pensamos, eu não erro nisso, eu não erro naquilo, eu não tenho problema com esse tipo de situação. Mas se há divisão dentro da tua casa, se há divisão na tua igreja, o inimigo ele tem uma brecha gigantesca para te destruir e para te paralisar. Então você precisa fazer essa análise, querido. Você precisa olhar como está a sua vida, como se você tem andado em unidade, porque a falta de unidade na tua casa pode estar te paralisando e te bloqueando para que você viver os sonhos proféticos que o Senhor tem para você. É verdade. A gente precisa entender uma coisa muito importante, pastor Johnny. A unidade é o elo de Deus entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tudo que eles iam fazer antes da criação, ficou um código ali. Logo em Gênesis 1, o Criador vira para as outras duas partes dele, né, que nós sabemos que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele faz uma reunião, né, entre os três e fala assim: façamos. Façamos, não é um faz. Façamos a nossa imagem e semelhança, né? Isso quer dizer o quê? Havia uma concordância entre eles. Então, na unidade, há concordância. Esta é a parte importante que a gente deve entender. Na comunhão, na unidade, há concordância. Na divisão, ela acontece quando há discordância.
Um outro fato importante para a gente entender, por exemplo, Jesus, quando foi subir ao céu, isso está lá no final de alguns evangelhos, tá? Vou falar para que essa live seja exata e rápida, para que vocês entendam onde a gente quer chegar. Jesus, ele diz para os discípulos que na hora que ele está subindo ao céu, ele dá um comando. Ele fala assim, ó, em um dos evangelhos, ele sopra, recebam o Espírito Santo, né? Mas é um ato profético. Ele sopra, recebam Ruá, Hakodesh. Aí ele dá um comando assim, ó, vão para Jerusalém, fiquem lá, unidos e unânimes, até que vocês sejam revestidos de poder do céu. Isso quer dizer o quê? Eles tinham que ficar juntos, unidos e unânimes. Então, tem duas palavras aqui, ó, unidos, ou seja, juntos. Mas não adianta ficar juntos só. Tem que estar unânimes. O que é unânimes? Num só pensamento, num só coração, numa só intenção e motivação do coração. Porque assim seriam revestidos de poder. Se eles estivessem divididos, o Espírito Santo não viria. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Uma igreja não pode caminhar sem unidade. Porque sem unidade não tem o Espírito. O Espírito não atua na divisão, né? E eu, semana passada, disse assim para vocês. Toda vez que Satanás quer destruir uma igreja, ele coloca um irmão contra o outro. Como? Através da ofensa. Isso gera divisão. Um começa a pensar contra o outro, daqui a pouco começa uma distorção de palavra, daqui a pouco esse que está contra começa a contar o veneninho dele para outro, aí daqui a pouco ele conta para o outro, daqui a pouco quando vê já tem dois grupos na igreja. Já viram igrejas que... Sabe por que tem muita placa de igreja hoje? Exatamente. Porque alguém um dia discordou do outro, que discordou do outro, e foi abrindo outras igrejas por causa de divisão. Né? E a atitude do Espírito naquele ambiente é de alguma forma, apagada. A palavra fala assim, não apagueis o Espírito. Como que você apaga o Espírito? Sem sombra de dúvida. Nós apagamos o Espírito com a divisão. Porque um ser unido em si, que fez o homem para ser unido, não age na divisão. O Espírito Santo não pode habitar na divisão. A divisão, ela é satânica. A divisão glorifica o inferno. Deus não pode ser exaltado através da divisão. Quem é exaltado através da divisão é Satanás. Né? Um outro texto muito importante que a gente entende que a unidade é muito importante para Deus, pastor Johnny, é João 17. Eu diria que é o mais importante aqui essa noite, né? Estou citando, tá? Para a gente não ficar lendo tudo aqui, mas se você quiser procurar na sua Bíblia. O que é João 17? João 17 é a oração sacerdotal que Jesus faz antes de ir para a cruz. Ele começa a orar, primeiro pelos discípulos, depois por ele, né, pelo ministério dele, e depois pelos discípulos que viriam através de discípulos que somos nós. Nós somos discípulos da igreja primitiva hoje, né? E eu costumo dizer o seguinte, toda vez que em um texto bíblico Deus repete mais de uma vez sobre o assunto, nós precisamos prestar atenção, né? Por exemplo, tem um salmo que ele fala assim, glorificai a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele quer enfatizar de que isto é mais importante. Deus, ele é muito inteligente para repetir alguma coisa à toa na palavra dele. Nesta oração sacerdotal, ele começa falando da unidade do filho com o pai. E quando ele vai orar pelos discípulos, ele ora assim, ó. Faça, Pai, que os meus discípulos, aquele que tu me deste, sejam unidos, igual eu sou com o Pai. Enfim, no João 17, se você contar,
ele fala sobre unidade 5 vezes. 5. Ele não fala de unidade uma vez. Ele fala 5 vezes de unidade. Isso é muito importante. Um outro texto, pastor Johnny, que me veio ao coração, sobre o Espírito Santo ainda. Paulo, quando vai fundamentar sobre os dons espirituais, né? Ele começa lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, 11, 12, 13, 14, ele vai fundamentando, né? Ele dá uns coió grandão, fundamenta, porque o povo era muito ingênuo, muito criança, né? Eles eram meninos da fé e estavam cheios de dons. Para ele fundamentar os dons, primeiro ele fala de unidade. Como que ele fala de unidade? Ele fala de um cabeça e que os outros são o corpo. Aí ele começa a falar, o que adianta, né? O olho querer ser orelha, né? O que adianta ter a boca, mas não ter mão? Ou seja, cada um tem a sua função no corpo e todos são muito importantes. Está falando do quê? De unidade. Amém? Continua aí, pastor Johnny, que eu sei que você está com a palavra na ponta da língua. Queridos, nós precisamos sempre nos ater e fazer o que o Senhor faria. Fazer o que Jesus exercia. Jesus, ele poderia muito bem fazer tudo sozinho, mas ele escolheu discípulos para estar ao lado dele, para ensinar. Quando o pastor Wesley citou o texto de João, quando você lê João 17, no verso 22, ele diz assim, ó, e dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Jesus e o Pai, eles eram um. O próprio Jesus disse o seguinte, eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Querido, entenda isso. Há um poder, há uma unção na unidade. E essa live que está sendo transmitida agora é para que você venha entender que você precisa analisar se você tem andado em unidade, primeiro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, em unidade com a sua família, em unidade com a sua igreja, porque talvez você olha para si e fala, eu não tenho problemas com mentira, eu não tenho problemas com pecado, mas se você não está unido no propósito, se não está unido na visão, a palavra pecado, o significado da palavra pecado é errar o alvo. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Talvez você não está naquela listinha de pecados de Apocalipse 21:8. Mas toda vez que você está desalinhado com o propósito de Deus, toda vez que você está desalinhado com aquilo que Deus quer e tem para sua vida, você está em pecado, porque você está errando em algo. Se você não está em unidade com a sua família, se você não está em unidade com aquilo que o destino profético da tua igreja, você está pecando, querido. Então essa live é para ministrar ao teu coração que você precisa se alinhar com o que Deus tem para você. O pastor Wesley, ele disse com excelência o dito em Gênesis 1, onde há uma reunião no céu e eles dizem, façamos. O início da criação é denotado com a unidade. Querido, você precisa aprender e entender isso. Não faça as coisas na força do teu braço. Toda vez que você quer fazer as coisas na força do teu braço, você precisa sondar o teu coração se você não está com justiça própria, com orgulho, se você não está fazendo as coisas do seu jeito. Quando você está unido com o céu, o Senhor te direciona. Quando você está unido com a tua família, você está sendo resguardado. Quando você está unido com a tua igreja, você está sendo coberto. Então, querido, entre nesse lugar de unidade. Amém. Olha, vocês podem perceber uma coisa. A palavra fala, né, que um reino dividido, ele não prospera. Pastor Johnny, você acha esse texto pra gente, por favor? Enquanto eu vou falar uma coisa aqui. Jesus citou em Mateus, né? Eu não lembro aqui a referência. Tô tentando lembrar. Enquanto eu falo aqui, você lê pra gente, porque tem uma nuance muito importante pra gente entender, tá bom? É Mateus 12:25. Isso, Mateus 12:25, isso mesmo. Você quer que leia o texto? Pode ler.
Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, essa não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, e como subsistirá o seu próprio reino? E Jesus continua dizendo: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos então? Ô, pastor, olha que interessante. A gente não percebe, mas esse texto tem um código absurdo aqui. E ele coloca 3 dimensões de divisões. Olha só o que ele fala assim, ó. Ele fala de reino, ele fala de cidade e fala de casa. Então, quando a gente começa a ouvir as sugestões de Satanás, Satanás ele não precisa fazer muitas coisas. Se você entendeu o que a gente conversou, o princípio de Deus é a unidade, estar junto, unidos e unânimes, mesmo pensamento, né? Se isso se desfazer, é como se uma pessoa, quando a gente está junto, tá assim, ó. Quando começa a desfazer, começa a abrir brecha no muro. Vocês percebem, ó? Não tá mais junto. Aí Satanás começa a entrar. Ele tem o direito legal de entrar aonde as pessoas não estão unidas e unânimes. Aí ele fala sobre reino, né? Um reino, ele não permanece. Um reino de um rei, né? Se o rei tem o seu reino dividido, vão ser 2 reinos, não vai ser mais um reino. Aí a minha pergunta é: vai dividir, o rei continua em um, qual que é o certo? Qual que é o de Deus? E no reino espiritual, só tem 2. É o reino de Deus e o império do inferno. A palavra fala que não é o reino do inferno, é o império das trevas. Então, se dividir, vai ficar 2. É óbvio que quem dividiu vai falar assim: não, eu fiquei do lado de Deus. Mas, pastor Johnny, vamos para a Bíblia. Quem é que ficou do lado do império das trevas? Eu queria dizer para vocês: ai daquele pelo qual se dão as discordâncias, as brigas, as facções. Ai daquele pelo qual se inicia a divisão. Esse será mais cobrado do que qualquer outro. Se você, olha o que eu vou falar para vocês. Eu vou falar agora de uma consequência terrível. Você precisa prestar atenção nisso, por quê? Pode ser que dentro da sua casa, aqui ele está falando assim, ó, um reino dividido não persiste. Depois ele fala cidade e casa. Então, a divisão, se você treta, ou a unidade começa dentro de casa, ou ela termina dentro de casa. Você precisa ser, então, o quê? Um agente de unidade. O que vai impedir você de ser um agente de unidade é o orgulho. Porque geralmente a unidade, ela. Como que você quebra a divisão? Pedindo perdão, se reconciliando, né? E quando tem 2 pessoas orgulhosas, elas nunca se reconciliam. A reconciliação, ela é para que haja unidade de volta. E sem unidade não tem o Espírito Santo, não tem reino de Deus. Tem gente que, pastor Johnny, a crentolândia tem certeza absoluta de que está com Deus, que está estourando no norte, só porque tem dom. Olha o que eu vou falar. Só porque está cheia de dom, acha que está abalando. Queridos, mas ser usado por Deus não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Sabe quem está aprovado por Deus? Quem é humilde e não quer ter razão. Só quer se reconciliar, quer estar unido, né? Passa por cima das ofensas, esmaga a cabeça de Satanás e vai embora. Agora, né? Vai embora no sentido pro céu, né? Ai daquele por qual vierem as confusões, tá? Se você for ver lá em Gálatas 5:19,
que começa a falar sobre as obras da carne, ele cita pelo menos 3 adjetivos, né? Facção, dissensão e confusão. Que é uma obra da carne. Dividir vem da carne. Não, ele não está falando assim, pastor Johnny. A divisão é obra de Satanás. A divisão é obra da carne. Satanás, ele fermenta a nossa carne para que a gente divida. Se você for... Olha, Apocalipse, pastor Johnny, 21. Tem uma listinha de todos que vão para o lago de fogo. Apocalipse está falando de crente. Apocalipse está falando de irmão. Não está falando... O povo que não tem Deus vai para o inferno e pronto. Aí ele está falando assim dos cristãos que vão perder a salvação e vão para o lago de fogo, que é o lugar mais profundo do inferno. Que, na verdade, deveria ser para Satanás e seus demônios. Ele fala assim, ó, das listinhas dos prostitutos, dos beberrões, ele fala dos abomináveis. Apocalipse 28, 21:8, se eu não me engano. 21:8, tá certo. Os abomináveis. Eu perguntava assim para Deus, Senhor, quem são os abomináveis? Eu não tô... Poxa, porque abominável pode ser tanta coisa diante de Deus, né, pastor Johnny? Aí um dia o Senhor me respondeu. A resposta de quem é abominável aos olhos de Deus, sabe onde está? Provérbios 6, de 16 a 19. Que diz assim, ó. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Mas a 7ª, ele abomina. Sabe qual que é a 7ª, gente? Aí ele fala assim, ó. Aquele que tem olhos... O que o Senhor odeia? Que tem olhos altivos, tarará, tarará, né? Vai falando. São 6 Olhos coisas. altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que maquina pensamentos maus, pés que se apressam a correr para o mal. E a 7ª, que semeia a 7ª ele abomina. Qual que é? Que semeia contenda entre os irmãos. Queridos, ai daquele pelo qual... Meu Deus, tá forte, hein? Olha esse ai código. Daquele. Se você foi sementinha do mal, se você ficou ofendidinho, que, olha, eu não estou falando do que lançou ofensa. Porque o que lançou ofensa é só um traumatizado que gosta de machucar todo mundo. Entenda, pastor Johnny, eu estou falando de um negócio mais alto, um discipulado para você agora. Porque tem gente que é ofendidinho de coração. Esse ofendidinho é o problema, é a sementinha do mal. Tem gente que é traumatizado e sai dando patada em todo mundo. Esse pode ser seu pastor. Tem pastor que não é tratado, muitas vezes, e tem a pata pesada. E machuca. Não, você não vai cantar hoje que você chegou atrasado. Pô, aí machuca a pessoa. Qual é o problema? Eu não estou falando do ofensor. Eu não estou falando desse. Eu estou falando do qual? Daquele que ficou ofendido. Porque aquele que ficou ofendido, que tem espírito de vingança, ira e ódio, vai começar a fazer o quê? Vai começar a fomentar e a fermentar palavras contra aquele que ofendeu. Ah, você viu tal pessoa? Aí fala um dia, fala outro, daqui a pouco já tem um grupo pensando aquilo. Isso chama concordância. De acordo com a palavra de Deus, em Mateus mesmo, se você for lá, a palavra fala que tudo o que pedirem em meu nome, se tiver 2 ou 3, ele vai conceder. Mateus 18. Tudo que você pedir no meu nome, ele, ó, também lhes digo, se tem 2... Se dois de vocês concordarem na terra, qualquer... Gente, olha que negócio pesado. Mateus 18, versículo 19. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Agora, minha pergunta é, se vocês concordarem em algo que não glorifica a Deus, se Deus não pega aquela concordância... Quem pega? Alô? Quem pega? Vocês estão entendendo? Aí começa a gerar uma palavra contra o irmão. Daqui a pouco está fermentado um assunto por causa da ofensa do outro. Ou seja, nós somos completamente responsáveis pela ofensa que desce no nosso coração. Se eu for responsável pela divisão de uma igreja
a partir de uma verdade, de uma ofensa que eu achei que eu tô na minha justiça. O pastor falou de justiça própria aí. Vocês estão entendendo? Ai daquele, o Senhor te chama de abominável. E o abominável, de acordo com a palavra de Deus em Provérbios, é o que lança contenda e discórdia, divisão entre os irmãos. E Apocalipse fala que o abominável vai para o lago de fogo. Tá entendendo? Então isso é muito sério. A maior arma de Satanás contra a igreja não é hoje, é sempre. É sempre. Sabe qual é? Ofender um ao outro e usar o ofendidinho cheio de mágoa, cheio de ira, para o quê? Para começar a trazer discordância e divisão. Faz sentido para vocês? O que você acha sobre isso, pastor João? Queridos, eu sou pastor de igreja e eu vejo isso com clareza, né? Muitas das vezes o inimigo ele planta a semente dentro do coração de alguém e começa as famosas panelinhas dentro da igreja. E quando você vê, existe ali um grupo totalmente dividido por causa de certa situação. Querido, esse código de Provérbios 6 e Apocalipse 21:8, ele é muito sério. Porque você não, pode não entender a seriedade que é estar dividido com alguém. Você pode não entender a seriedade que é. Lá em Mateus, no capítulo de número 5, no verso de número 9, diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então, se você não é aquele que ajunta, se você não é aquele que traz para perto, se você não é aquele que tenta manter sempre a unidade, a comunhão, você não é reconhecido como filho, querido. O código de ser filho é aquele que anda em unidade. Isso é muito sério. Em Lucas 11:23, o Senhor diz assim, ó, aquele que comigo não ajunta, espalha. É por isso que desde o início dessa live nós estamos dizendo assim, eu preciso me policiar. Se eu estou andando em unidade na minha casa, se eu estou andando em unidade na minha igreja. Porque senão, eu estou dentro desse padrão de provérbios, querido. E ó, escute isso. Se tiver um poste caído na sua frente, você não tropeça nisso. Porque um poste é grande, você vai ver. Sabe onde nós tropeçamos? Nas pequenas coisas. Nas pequenas pedrinhas do caminho. Então se atente, porque talvez você está vivendo em um reino dividido e não tem nem percebido. Satanás encontrou uma brecha na divisão. Houve uma irmã que colocou aqui uma questão que uma irmã mandou um recado por outra e ela não fez nada. E às vezes é plantada uma divisão nesse tipo de situação. Mas o pastor Wesley liberou um código aqui. O que nós devemos fazer? Pedir perdão. Mas eu não fiz nada, pastor. Mas se você pedir perdão, e como uma outra irmã colocou aqui, se eu me arrepender de verdade, se houver arrependimento, querido, a chave é o perdão, a chave é o arrependimento. Se você entrar nesse lugar, se você entender isso, você vai avançar no reino de Deus e o inimigo não vai ter direito legal de te acusar e nenhum direito legal de te prender no reino espiritual. É isso aí. Né? Naquele texto de Mateus 12, do 25, ele está falando sobre os discípulos, eles estavam com Jesus, aí daqui a pouco vem os fariseus e acusar ele, né? Tentando pegar ele de alguma forma, né? E falam para ele, é certeza que ele faz todos essas sinais maravilhas através de Beelzebul. Aí Jesus fundamenta. Ele lembra um texto de um profeta, né, do Antigo Testamento e fala, olha, um reino, se ele está dividido, ele não subsiste. Aí ele fala da cidade e da casa. Então eu queria agora dar um foco para casa. Satanás, ele age demais dentro da casa a partir do nosso orgulho, né, pastor Johnny? Exatamente. O orgulho, ele impede a gente de ser unido. Quanto mais humilde, mais manso, mais pacíficos, né? A palavra de Deus fala assim, Jesus disse, né? Assim, aprendei de mim,
que sou manso e humilde, né? Jesus trabalhou para a reconciliação. De acordo com Colossenses, o ministério de Jesus era a reconciliação. Ele veio reconciliar em si todas as coisas. O reino espiritual, o reino natural, o reino mineral, o reino vegetal, tudo que estava em desordem, ele reconciliou. Então, a obra de Jesus é reconciliação. Quem está em Jesus e não o imita na reconciliação, na verdade, não está em Jesus. Se a gente tivesse muito tempo, pastor Johnny, eu ia só ler aqui 1 João 2, 3 aqui, que fala disso, né? Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Aquele que não ama, diz a palavra. 1 João 4, 8, se eu não me engano, fala isso, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Não tem como. Se nós não vivermos a reconciliação que Jesus trouxe, que é o caráter de Jesus, nós só falamos que somos de Deus, mas não somos. Não existe a possibilidade. Dentro da nossa casa, existe destruição. O povo, muitas vezes, pastor Johnny, vai no seminário de libertação para procurar a libertação na área das finanças. Mas não consegue perceber que, na verdade, as finanças é só o fruto da divisão que está dentro da casa. Não há concordância entre marido e mulher. Ai, mas se você soubesse quem é meu marido, você entender por que há divisão. O problema é o meu marido. É muito melhor, muito mais fácil colocar a culpa no outro do que se reconciliar, né? É óbvio que quando um não quer, dois não brigam, né? Então, quando um não quer reconciliação de jeito nenhum, é bem complicado. Mas a divisão e a destruição, ela começa dentro da nossa casa. Pode falar, pastor Johnny. Queridos, eu quero ler com vocês. Escute esse texto. Ele é um texto muito conhecido, mas usualmente nós só nos atentamos ao verso 17. É o texto de 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas olha o contexto no verso 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Meu Deus, esse texto aqui, querido, ele já descortina tudo. O próprio Jesus, se você é uma nova criatura em Deus, se você verdadeiramente está em Cristo e verdadeiramente as coisas velhas se passaram, olha o que esse texto me diz. Nós temos o ministério da reconciliação. Aleluia. Olha o que isso aponta. Se eu não consigo me reconciliar com o irmão, isso demonstra que eu ainda não sou uma nova criatura e eu não estou em Cristo. Então, se eu tenho problema de reconciliar irmãos, se eu tenho problema de colocar o irmão de novo como o corpo de Cristo, de aceitar ele novamente, está demonstrando que eu ainda não tenho o caráter de Jesus. Eu ainda não entrei e não provei da reconciliação a qual Deus colocou por meio de Jesus Cristo. Isso é muito forte, querido. Porque é muito fácil falar assim, as coisas velhas se passaram. Elas passaram mesmo? Porque se elas passaram, você precisa se reconciliar com os irmãos. Você precisa começar a andar a segunda milha. Você precisa começar a dar a túnica também e precisa começar a virar a outra face. Quando nós não conseguimos virar a outra face, sabe por quê? Porque o orgulho dentro de nós está berrando. Quando nós não conseguimos aceitar o irmãozinho que nos fez mal, sabe por quê? É porque a capa de Leviatã, ela fala mais alto em nós. Então, meu querido, Deus, para nós entrarmos nesse texto de 2 Coríntios 5,17 e falarmos que estamos em Cristo e as coisas velhas, elas passaram, nós precisamos entender o seguinte, nós temos que andar em unidade. Esse negócio, querido, de você falar que anda em unidade, mas falar assim, eu não suporto fulano,
fulano não me desce, fulano é isso, fulano é aquilo. Você está causando divisão. Cuide das tuas palavras. É muito fácil nós falarmos de alguém, falarmos de pessoas, lançarmos palavras e depois queremos levantar nossa mão na igreja. Só que eu quero dizer algo para você. Deus não vê só você dentro da igreja. Deus vê você quando você está na sua roda de amigos. Deus vê você quando você está falando mal do irmão que você não gosta. Deus te vê quando você está lançando palavras de maldição pelas pessoas e fala assim, não, é que eu tô sendo sincero, eu tô sendo verdadeiro. Querido, nós precisamos ter a nossa palavra temperada com sal, tá? Nós precisamos ter a nossa palavra medida pelo Espírito Santo. Então, às vezes, você não está sendo sincero nada, você está sendo uma arma na mão de Satanás para ferir as pessoas. Então, você tem que cuidar com aquilo que você fala. Você tem que cuidar com como você se comporta e se você não está trazendo divisão para o corpo. Se você não está trazendo divisão para a tua casa. Pode continuar, pastor Wesley. É forte. Pastora Marina tá falando que eu já tô gritando aqui. Meu Deus! Tá todo mundo escrevendo aí, pastor, é forte. Ó o Rodrigo Cristão. Ó o Rodrigo aí. Eu falei que era Rodrigo Cristão. Cadê ele? Ô, Rodrigo, sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque semana passada nós conversamos sobre satanismo nas igrejas e eu falei que a maior arma de Satanás era a divisão, né, Rodrigo? Cadê? Você não quer entrar aí não para compartilhar com a gente? Cadê ele? Você tava em live, que eu lembro. Se você puder, entra aí, Rodrigo. Se você consegue entrar, Rodrigo? Eu não tô conseguindo te colocar aqui. Eu coloquei ele como moderador. Será que ele consegue entrar? Chamei, Rodrigo. Semana passada o assunto foi muito forte. Que nós falamos sobre satanismo na igreja, né? E uma igreja que ela é de Deus, geralmente um pai me manda. Eu tô mandando, Rodrigo. Não tô conseguindo enviar a solicitação. Como que faz? Ele não tá dando a opção aqui. Aceitar. Vamos ver se foi aqui. Agora deu certo. Agora glória a Deus. Agora deu certo. Glória a Deus. Amém. Olá, gente. Shalom, shalom. Shalom. Glória a Deus. Então, Rodrigo, eu tô fazendo a live de discipulado hoje meio que como uma continuação daquele assunto de quinta-feira, sabe? Sim, legal. Nós falamos sobre satanismo nas igrejas, né? E a gente acabou terminando, né? Pela experiência que o Senhor nos deu de ministrar, como que o Satanás consegue? Se um dos princípios primordiais, né, de Deus é a unidade, Satanás quebrando um princípio, lembra que eu falei? O princípio que eu quebro, ele vai me quebrar. Então, se Satanás conseguir fazer a gente quebrar princípio, a gente vai ser quebrado. E a unidade é assim, Deus não age na divisão. Inclusive, eu estava conversando com o pastor Jânio agora, as consequências de quem traz divisão são muito graves. É uma consequência num nível, eu diria que mais punitivo que existe da parte de Deus. Mas Deus é assim, ele pune, né? Deus, ele pune aquilo que é completamente oposto a ele. O que é completamente oposto a Deus? A divisão. Porque Deus é unido. É Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse, faça eles unidos como eu sou com o Pai. Não existe a possibilidade do Espírito Santo habitar no meio da divisão. E eu estava comentando agora com o pastor Johnny, Rodrigo, que tem gente que tem certeza, Rodrigo, que está abafando, está assim, sendo usado poder, até morto está ressuscitando
que tá abafando, mas esquecem, né? Vai chegar aquele dia, né? Como que termina o Sermão do Monte? Muitos chegarão diante de Jesus e falam assim: Senhor, mas eu curei no teu nome. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, até os mortos ressuscitaram. Jesus vai olhar para ele, não vai ver frutos de unidade e vai falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ou seja, ser usado por Deus não quer dizer que está sendo aprovado. Para ser aprovado, tem que viver reconciliação e unidade no meio do corpo. E isso começa dentro de casa. Verdade. É verdade. Um marido e uma mulher. Me fala, que autoridade um pastor tem de pregar unidade dentro da igreja e não tem unidade com os filhos dentro de casa? Verdade. Isso é muito sério. O trabalho de Satanás contra as nossas vidas, sem sombra de dúvidas, é trabalhar na ofensa que gera divisão. Quando os pensamentos não batem mais, quando não há mais unidade, não há unanimidade, Satanás entra. E se Satanás entra, é aquela coisa, né? Um reino dividido não subsiste. Não. Agora, quando eu tenho um reino e ele divide no meio, fica um para cá, outro para cá, certo? Sim. Todo mundo vai falar que é de Deus. Só que a minha questão é, os dois vão ser de Deus, que dividiram? Eu só posso pensar uma coisa. O reino é de Deus, mas o império é das trevas. E aí acontece o quê? O povo que agiu na divisão começa a trabalhar sem se reconciliar, sem pedir perdão, começa a ser usado poderosamente nos dons, porque os dons são irrevogáveis, e acha que estão abafando. Porém, a palavra diz, eu estou resumindo o que a gente conversou até agora, tá, Rodrigo? Ah, tá certo. Porque o pessoal está entrando. Ai daquele por o qual vier a divisão. É chamado de abominável na Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8. E um abominável, de acordo com Provérbios, lembra as 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª que ele abomina? Qual que é a 7ª que ele abomina? Ou seja, que é abominável? Aquele que lança discórdia e confusão no meio dos irmãos. E eu citei. O problema não é o que ofende, porque geralmente o que ofende é só o traumatizado. O problema é o que a pessoa que ficou ofendida faz com a ofensa. Começa a lançar divisão entre os irmãos. Quem divide uma casa, quem divide uma igreja através de confusão, por exemplo, estava conversando certo dia com minha irmã, ministrando ela. O pastor líder da igreja, ele está com uma visão de avivamento dentro da igreja. E o outro pastor, ele está com um espírito religioso. Não, isso que você está fazendo, pastor, isso aí está fora da Bíblia. Não, porque não pode. A Bíblia não fala disso que você está falando. Sabe, de avivamento, Pentecostes, né? Então o religioso está lá, não pode. E esse pastor, co-pastor, está colocando várias pessoas contra o pastor. A minha pergunta é, o que Deus pensa sobre isso? Se esse tal avivamento que está vindo sobre essa igreja realmente é de Deus, e esse co-pastor está falando, não é de Deus, não. Será que ele está fazendo a mesma coisa que fizeram com Jesus? Esse aí não expulsa, a não ser pelo poder de Beelzebul. Que inclusive foi quando Jesus disse, um reino por si só, né? Um reino dividido não permanece, não subsiste. Uma cidade, uma casa, elas acabam quando elas são divididas. Então não tem como Beelzebul expulsar Beelzebul. Não é? É verdade. Você entende, Rodrigo, que esse é um tema muito importante para a igreja, para as pessoas serem discipuladas? Muito. Fundamental isso aí, a gente abordar esse tema, né? Porque não é todo mundo que fala, né? Dessa forma. Eu, particularmente, não vejo lives ou falando, né, sobre isso, né? Ministrações incisivas assim nesse ponto. Então, é fundamental mesmo, é essencial.
Então, eu tenho usado essas terças-feiras à noite, embora eu não consiga fazer, mas eu tô de férias agora, né, em uma das... Ah, sim. Eu tô fazendo nas terças de novo, agora nas férias. Para Ah, discipular aqueles que são novos convertidos, né? legal. Tem pessoas que passam por libertação e continuam talvez com as mesmas atitudes. Aí o povo fala assim, pastor, eu tô com um problema na minha casa, os meus filhos não se dão bem, eu tenho problema com meu marido. Eu vou até pedir pro pastor Johnny repetir o que ele estava falando antes do Rodrigo entrar. Uhum. O Pode ser. papel de Desculpa até me Jesus... chegar agora. O pessoal Eu tá cheguei chegando, atrasado. né? O É, pa- é porque eu tava numa live antes, né? Eu tava também, a gente tava falando, então tava eu e a Lídia, a gente tava trazendo também uma palavra, aí quando encerrou, aí eu já vim pra cá. Ô, Glória, que bom Entendeu? que você está aqui. Foi na sequência. Então, Jesus, o papel dele, de acordo com o 1 Coríntios e também Colossenses, o papel dele foi reconciliar. Tava tudo quebrado, tava tudo dividido. O império das trevas, quando ele entra, ele quebra tudo, divide tudo. Então, o papel de Jesus foi reconciliar as coisas, foi unir de volta, né? E aí tem um Uhum. texto muito incrível que o papel de Jesus foi reconciliar e ele entregou esse papel para a gente. Fala de novo, por favor, pastor Johnny, para fundamentar. Nós que estamos divididos já por alguém, temos um papel. E a gente vai precisar agir nisso. Primeiro, quero dar boa noite pro Rodrigo. Acompanho ele. O canal do Rodrigo, para quem não segue ainda, pessoal, é fenomenal. É um conteúdo Obrigado. fantástico. Se você ainda não segue, começa a seguir o canal do Rodrigo, né? O Instagram do Rodrigo é muito legal, né? Você acompanha no dia a dia. Ele prepara um material fantástico, né? Inclusive, passe para os filhos, adolescentes, de todas as idades, né? Vai se deliciar aí com o conteúdo que ele tem para vocês. Eu estava lendo sobre o texto de 2 Coríntios 5,17, que ele é muito conhecido, né? Que diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E o pessoal fica aí. Ele fica nesse texto, só que não lê o contexto. Porque o próximo versículo, versículo 18, diz assim, ó. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, se eu não ajunto o irmão, se eu não tenho esse papel dentro da igreja, que é trazer unidade, querido, me desculpa. É o que diz o texto de Lucas 11:23. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa igreja, se nós temos ajuntado, se nós temos trabalhado a favor da unidade, querido. Porque às vezes chega qualquer tipo de comentário para nós, aí fala, eu não gosto de fulano, fulano fez isso. É verdade, eu também não fico com a cara dele. Que posicionamento cristão é esse? Que posicionamento, querido, nós precisamos nos pautar pela palavra. Se você não cumpre princípios, me perdoa. Se você não cumpre o que a Bíblia diz, você ainda não entendeu o processo de conversão. Então, trabalhar para a unidade é essencial nos dias de hoje. E nós temos que entender isso, porque às vezes nós nos pautamos, pastor, eu não tenho problema com perversão, com adultério, com mentira, mas talvez você tenha problema com falta de unidade. E você talvez não se atenta que isso é um problema. E isso é um perigo. Porque se você não entende que é um problema, você não entende que é o pecado. E como foi dito no começo da live, pecado significa errar o alvo. Então você tem errado no alvo que você não sabe. Então eu creio que essa oportunidade que o Senhor nos deu através dessa noite, dessa live, é dizer para você, você está unido com tua esposa, você está unido com os teus filhos, você está unido com o propósito da tua igreja, ou você é aquela pessoa que teu pastor fala assim, nós vamos fazer um projeto aqui com pessoas em situação de rua. Você fala assim, não, eu não suporto pessoas em situação de rua. E você, eu não vou participar, eu não sei o quê. Em vez de você, se você não pode ir, interceda, querido, ore, abençoe, envie recursos, mas não divida, não espalhe. Tenha o teu coração alinhado com o que Deus quer fazer. Manda aí, Rodrigo, manda pastor Wesley. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo, né?
Essa mensagem é maravilhosa, né? Realmente a gente tem que ser um, a gente tem que se unir, não espalhar, como o pastor falou. E isso é fundamental. Eu, particularmente, né, Deus tem trabalhado faz pouco tempo, né, que tudo tem acontecido na minha vida, né? O Wesley, acho que eu conheci ele ainda quando eu vi o Wesley a primeira vez, eu ainda estava assim, meio distante, estava começando, a Lilian estava me aproximando ainda das coisas de Deus, né? Eu ainda eu queria um contato com o Senhor, mas também queria um contato assim, eu queria um contato com Deus, mas ainda não tinha muito assim das coisas de Deus. Eu tava ainda era muito imaturo, vamos dizer assim. Eu acho que estava muito imaturo. Não, ainda estou aprendendo, obviamente, a gente sempre vai aprender, né? Mas realmente essa questão da unidade, né? Quando eu comecei a ser um com a igreja, com os propósitos, como o irmão aqui falou, como o pastor falou, né? Me empenhar nas causas de Deus para a gente estar junto. Vamos lá fazer isso, vamos fazer isso. Isso para mim fez toda a diferença mesmo. A gente ser um com os nossos irmãos, ajudar, apoiar. Você não pode estar naquele dia como o pastor falou, né? A gente enviar recursos, orar. Isso é fundamental, fundamental o que vocês estão falando para os dias de hoje, porque tenho visto bastante gente aí só fazendo essa divisão e não é por aí, né? É isso mesmo. Bom, pessoal, esse tema de unidade e divisão, ele é muito extenso, né? Eu creio que aqui os irmãos entenderam. Eu creio que em outras lives a gente pode ter oportunidade de dar um pouquinho mais de nuance para vocês do que é realmente estar unido, né? Existem pessoas que elas permanecem anos e anos divididas. O que é estar dividido? É quando não pensam iguais, não têm o mesmo coração, mas elas precisam habitar no mesmo lugar. E aí, elas se suportam usando máscaras. Queridos, sabe qual que é o problema de usar máscara? É que quando você está sozinho, você é você mesmo. Só que quando está em público, você não pode ser você mesmo. Quando você está sozinho com o teu grupo, você malha aquela pessoa que você odeia, que você não gosta. Mas quando você está em público, você precisa usar uma máscara bonitinha. Tem que suportar aquela pessoa. Mas a verdadeira reconciliação, este padrão de caráter dentro de nós, que é de Cristo, faz a gente ir até a pessoa e acertar. Se nós não agirmos dessa forma e continuarmos agindo com máscaras, pode ser até dentro de casa, queridos, você pode até falar que é de Deus. Você pode até falar que vai para o céu. Mas o reino de Deus, ele não se manifesta com pessoas falsas, divididas, sem concordância. Tem pessoas que são intercessoras há anos. Agora entendam. Tem orações que Deus não ouve. A palavra fala quando tiver 2 ou 3 reunidos e concordarem. Sabe o que é concordar? É quando não usa máscara. Se eu não gosto do irmão e vou orar com ele, o que vale é o que está no meu coração. E o reino espiritual não me conhece por aquilo que eu faço no público. O reino espiritual me conhece por aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Aí eu vou no público e começo a orar com orações assim não são ouvidas. Então o reino não permanece. Está ali só um império das trevas. Não está um reino de Deus. Por isso que eu falo, quando divide, tem 2. Tem o império das trevas e tem o reino. Como que eu sei que é o reino de Deus? Quando há humildade, a mansidão, a pacificadores e o fruto é de justiça. Pastor Johnny, você que fala bastante disso, quais são os frutos de justiça que o reino de Deus floresce no nosso meio? Se houver essa unidade. Quando nós andamos em unidade, querido, o fruto de justiça vai ser a paz, vai ser cuidar do próximo, vai ser andar juntamente com o próximo quando ele precisar.
O pastor Wesley estava citando algo, e eu preciso citar isso, querido. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, diz que quando o marido, ele não anda em entendimento com a sua mulher, ele não compreende a sua mulher, as orações dele não é ouvida. Querido, você entende o que a falta de unidade dentro da sua casa faz? Às vezes você quer ser todo espiritual dentro da igreja, você quer ser todo santo, e você tá com problema, com rincha dentro de casa, você não ouve sua mulher, você tá brigado, tá cheio de problemas dentro de casa, só que sua oração não é ouvida, cara. Então, a unidade é essencial para sua casa. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz assim, que aquele que não cuida da sua casa, e principalmente dos seus familiares, esse negou a fé, é pior que o infiel. Então, primeiro, você precisa entender, você tem que ajustar a sua casa. Como o Rodrigo citou, né? Às vezes a gente está nessa construção, tá desenvolvendo, tá buscando a maturidade. E o princípio básico da maturidade é entender: eu preciso acertar a minha casa. Eu estou unido com a minha família, eu estou unido com a minha esposa, eu estou unido com o meu marido, eu estou sem divergências com os meus filhos. Eu estava estudando algo essa semana que ministrou muito ao meu coração, que é lá de Isaías, no capítulo 65, no verso 3 em diante, que fala sobre um povo que começou a construir altar em tijolos. E às vezes nós pensamos muito nisso, né? Ah, para ser unido, eu tenho que ser igual, porque o tijolinho é tudo um igualzinho ao outro. Só que nós vamos ser pedras, querido. E pedra, cada um tem o seu formato, cada um tem o seu jeito. A igreja do Senhor, ela vai ser levantada sobre pedras. Não adianta você querer se afeiçoar só com quem é parecido com você, só com quem você só vai ter unidade porque a pessoa tem os mesmos gostinhos que você, tem o mesmo jeito que você. Escute isso que eu vou te dizer, ei. O irmão pode ser diferente, ele pode... Uma pedra, quando encosta um formato diferente na outra, vai ter um espacinho, vai ter que dar uma arranhada, uma lixada, mas a palavra do Senhor que diz assim, ó, como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro irmão. Então, você só anda em unidade quando você entende que aquela pessoa é diferente de você, ela talvez faz coisas que você não gosta, mas você entendeu o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e você não está nem aí se você gosta ou não gosta. Em Jesus, como o Rodrigo falou, em Jesus nós somos um, que é o que está escrito lá em João capítulo 17, no verso 8 em diante. Em Jesus nós somos um, querido, e o mundo vai nos conhecer quando nós somos estabelecidos assim, quando nós somos um. Então, querido, a pessoa não precisa parecer com você para você querer ser unido com ela. A unidade se dá nas diferenças. A igreja vai ter diferenças, mas não pode ter divergências. Escute isso, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, se eu fosse você que está aí, se você não pegou essa live do começo, nós fomos fundamentando versículo por versículo e eu provei para você. Você quer ser crente, querido? Ser crente não é fácil. Ser cristão, filho de Deus, em caminho para a eternidade, já diz a palavra, o caminho é estreito, é difícil, não é fácil, porque é como se fosse remar na contramão do mundo, é tudo diferente. Enquanto o mundo está largo, quando as pessoas falam, a pessoa não gosta de você, larga a mão, nunca mais olha para a cara dela. A palavra fala o contrário, anda mais uma milha, dá outra face, você tem que ser lixado. Sabe por que tem gente que tem ofensor no teu pé? Porque tem perseguidor? Porque é assim que o Senhor prova o nosso caráter. No céu não entra pessoas que não foram ofendidas. Entenda isso, eu vou falar de novo. No céu não entra pessoas que foram ofendidas. Não vai entrar. Jesus, no céu não entra pessoas que não foram perseguidas. Jesus foi o cara mais perseguido nessa terra. Desde que Jesus pensou em nascer, ele já estava sendo perseguido. Jesus estava na barriga da mãe dele. Herodes já mandou matar todas as crianças até 2 anos. Quando o ministério de Jesus começou, Satanás já começou a perseguir ele no deserto. E a perseguição foi, queridos, se você é de Jesus, vai ter perseguição. E a perseguição é para provar o teu caráter, para provar o fruto. Se você tem fruto de Deus, você vai continuar sendo bênção, vai continuar sendo manso e humilde, né? Até porque
Quem anda com Jesus tem que ir para a cruz. E cruz é sinal de morte. E quando uma pessoa está morta, morto não fala. Morto não sente, morto não reage. É dessa forma. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. Sabe onde as pessoas são mais unidas? Eu vou falar um negócio aqui terrível. Mas é a imagem que eu quero deixar para vocês para terminar essa cena. Sabe onde as pessoas são iguaizinhas e são extremamente unidas ali? Elas, você percebe, num cemitério. Todas estão do mesmo jeito, unânimes e unidas. Juntinhas, uma a outra. Sabe por quê? Elas estão mortas. A igreja precisa ser um cemitério da nossa carne. O dia que nós crucificarmos a nossa carne, ninguém mais vai ficar gritando por causa... Sempre vai ter o joio no meio. Sempre vai ter o feridinha que vai gritar, que vai te perseguir. Mas os verdadeiros de Deus vão ser unidos. Sem unidade, não tem eternidade. Sem lixa, sem perseguição, não tem eternidade. É o único caminho. Entendam mais uma vez. Comecei a live falando e vou terminar a live falando. O Espírito Santo não habita aonde não tem unidade. Eu comecei a live falando, sabe, Rodrigo? Jesus, quando ele subiu aos céus, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias, né? No último dia, quando ele foi subir aos céus, ele falou assim, fiquem em Jerusalém, unidos e unânimes, para que vocês sejam revestidos de poder do céu. Se eles não tivessem unidos e unânimes... Hã? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Se eles não tivessem unidos e unânimes, não viria o Espírito. O Espírito Santo não habita. Ai, mas como uma pessoa então é usada nos dons e ela não é unida? Porque dom é irrevogável. Uma vez que ela é dada, Deus nunca vai tirar. E o dom atua sem o Espírito Santo. Fica tranquilo. Essa é uma live para outra hora, né? Sobre dons, sobre talentos. Deus não tira. Tem gente que vai ser usada poderosamente no dom e não é o Espírito Santo que está usando ela. Unidade não é sinal de estar sendo... a divisão não é sinal de que as pessoas estão sendo aprovadas porque os dons estão sendo muito usados. Mais uma vez eu falo, ser aprovado por Deus não tem nada a ver com ser usado por Deus. Amém, Pastor Wesley, eu quero citar um texto que é o de Atos 2:42, que diz assim, ó a base da igreja, a igreja primitiva. Começou a igreja, olha o que está escrito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E com isso se viveu muitas maravilhas e sinais se faziam por eles. Querido, a base da igreja é viver na comunhão, é união, é partir do pão. Se não tem união na igreja, desculpa, querido. Vai ser um clube, vai ser um lugar que você se ajunta por causa da música, que pode ser legal. Talvez você recebe lá os seus amiguinhos. Mas igreja tem que ter comunhão. Amém. Aleluia. Amém. Que palavra. Uau. Perfeito, perfeito. Olha, tô aqui só ouvindo, sendo ministrado aí por vocês, pastores. Que palavra forte de vocês aqui. Então, o pessoal que está chegando aí, dos meus seguidores, quem não conhece, aqui em cima, para mim aqui em cima está o pastor Wesley, pastor Johnny, duas bênçãos. Então, são aulas, né? Eles falando aqui, eles vão dando umas aulas. Achei maravilhoso essa alusão das pedras, que o pastor Johnny também falou aqui, né? Já até pensei em umas ideias de vídeo aqui, viu, pastor? Você já falou, você falou, já comecei a pensar nos vídeos. E também nessa ideia também, né, sobre que todo mundo lá no cemitério, né, no velório, ali, todo mundo tá morto, né? A igreja tem que ser um cemitério da carne, forte. Meu Deus do céu. Olha, vocês estão falando aqui, tô sendo ministrado e já tô com um monte de ideia aqui na cabeça. Aleluia. Quando você fizer o videozinho da pedra do cemitério, marca a gente. Não, vou marcar. Já tô aqui. Ele começou a falar, nossa, começou a me vir um monte de ideia aqui na cabeça. Isso é muito legal, é muito atual o que vocês falaram, sabe? Eu tenho uma ideia já para cada um aqui já que vocês falaram. Eu achei muito bom. E é isso, a gente tem que ser unidos, né? Isso é fundamental mesmo, que vocês falaram. Parabéns aí pela palavra. Amém. Rodrigo, o texto é de Isaías 65:3, e diz assim, ó:
Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, que sacrifica em jardins e querem queimar incenso só sobre tijolos. Aí o Ó, restante do contexto, manda no seu vídeo lá legal. pra gente poder assistir. Legal, Amém. legal, pode deixar. Boa. Gente, a live vai ficar salva, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá aqui no meu canal, Wesley Rocha 7, vai ficar salva. Quem não assistiu, assiste do começo, seja edificado. Agora é o seguinte, teve uma pessoa no começo da live que falou assim, eu quero aceitar Jesus, eu nunca orei. Então vamos orar? Em nome de Jesus, Sim. se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, se você está nessa live até o final, eu quero orar com você em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Céu. Em nome de Jesus. Então eu quero Glória a orar Deus. com você em nome de Jesus. Se você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, ora comigo agora. Diga assim, Senhor, hoje eu reconheço que Jesus é o Deus de todos os deuses. E não há outro, nenhum outro Deus além dele. Eu renuncio todo outro Deus que não for Jesus. E eu peço agora, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você Amém. fez essa oração comigo pela primeira vez, por favor, coloca eu. Aquela pessoa no comecinho da live que falou que queria aceitar Jesus, tá aí. Dá um oizinho pra gente. Pode chamar qualquer um de nós três aqui, né? Você tem que ser encaminhado para uma igreja. Amém? Em nome de Jesus, a salvação. Amém? Hoje houve salvação. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Festa no céu. Glória a Glória Deus. a Glória a Deus. Deus. Quem foi que fez Glória a oração? Tem gente aí que fez essa oração? Amém. É Primorais. Foi a Primorais. Isso mesmo. Deus. Eu fiz Aí essa eu fiz. oração com o Rodrigo. Olha lá, tá vendo? Ela tava na live. Ela tava na live Ai, que também. bênção, que Ela tava na bênção. live. Um monte de gente aceitou a Jesus lá na live e Glória a voltaram para os caminhos. Deus. É maravilhoso. Por isso que, Uou! olha, meu coração aqui tá em festa, porque de verdade esse é um momento que mexe muito assim comigo, sabe? Toda vez Aleluia. que eu vejo isso acontecer, sabe? O pecador, né, voltando para entregando a vida para Jesus, isso é lindo. É lindo, é maravilhoso. Aleluia. Que glórias. Jesus recebe toda a honra e a glória dessa live. Toda A honra. palavra de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos que aceitaram Jesus, procure uma igreja perto da sua casa aí, que você possa servir ao Senhor, que você possa ser edificado, amém? Amém. Sempre procure ouvir, segue o pastor Johnny, ele está sempre colocando palavras, o Rodrigo está sempre fazendo lives também, se quiser me seguir também. Procure pessoas de Deus que você possa ouvir, né? Eu tenho algumas lives passadas aí sobre discipulado, tá bom? Em nome de Jesus, procure palavras de Deus para que você seja edificado. Amém, querido? Em nome de Amém. Jesus, eu quero selar essa... Eu queria fazer uma oração, e se vocês quiserem orar também, amém? Fiquem à vontade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar sobre a unidade. Na oração sacerdotal, Jesus, o Senhor disse, Pai, faça com que eles sejam unidos da mesma forma que eu sou contigo. Eu quero falar agora, Jesus, com o Senhor, algo tão especial. Ajuda-nos a ser unidos. Primeiro na nossa casa, nós que somos casados. Senhor Jesus, ajuda a gente a ser unidos com nossos cônjuges. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor Jesus, humildade para que possamos perder toda a razão que a gente tem de falta de reconciliação e que a gente possa, em nome de Jesus, no amor, nos reconciliar em um nível mais profundo. Eu peço que haja reconciliação entre pais e filhos, mães e filhos, em nome de Jesus. Eu peço que haja reconciliação entre ovelhas e pastores. Eu peço que haja reconciliação entre irmãos que não se falam há anos ou pessoas que só se suportam. Que haja uma reconciliação em um nível poderoso. Porque a tua palavra fala que nós devemos ser unidos. Senhor, o caminho da eternidade é a prova na terra de que a gente poderá ir para a eternidade é que nós somos unidos, nós nos mantemos unidos
mesmo sendo diferentes. E eu oro agora para que cada um desta live, que está ouvindo essa live, seja unido com os irmãos da terra e seja unido também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Querem orar? Amém. Tá tudo bem? Amém? Vamos lá. Vamos orar então. Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer por esse momento, por essa live, por essas palavras, Senhor. Ó Deus, eu te peço agora que tudo isso que foi ministrado venha entrar nos nossos corações, Pai, que venha transformar, Senhor, que venha fazer efeito, tanto na minha vida quanto na de todo mundo que passou e está assistindo, Pai. Eu te peço, eu te apresento, Senhor, cada vida que aqui está. Obrigado pela vida do pastor Wesley, do pastor Johnny, Senhor. Capacita, usa cada vez mais a vida dele, Senhor, para que alcance mais e mais pessoas. E essa palavra, Senhor, seja expandida para mais e mais vidas, Senhor. E que esse conceito de unidade esteja cravado na vida de cada um, Senhor. Eu te peço, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque tudo isso é para a sua honra e a sua glória, ó Jesus. Para que o seu nome seja exaltado, Senhor. Eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero orar, querido, e eu quero orar em cima de um texto que está no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 11, onde está escrito assim, ó: e ele separou uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para os mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos e da obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora olha o verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade. Meu Deus. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, ou engano dos homens, ou astúcia. Eu quero orar nesse momento, querido, que a unidade vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, e você não vai ser levado mais por ventos de doutrina. Efésios capítulo 4, verso 11, esse é o texto, querido. Você não vai ser mais inconstante. Eu quero orar agora que essa unidade sua com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, porque lá no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 26, diz que aquilo que nós não sabemos pedir, nós vamos pedir para o Espírito Santo e ele vai interceder por nós. Eu declaro agora que essa unidade toma a tua vida, toma a tua casa, e você não vai ser mais inconstante, querido, mas você vai alcançar o aperfeiçoamento do céu sobre a tua vida. Você vai chegar nesse lugar, a estatura completa em Cristo, de varão perfeito. E aquilo que o Senhor tem para fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai acontecer. Eu libero uma palavra profética hoje, nessa live, que o Senhor toca a tua vida, o Senhor toca a tua casa, e você vai receber uma constância do céu. E você que estava brigado com teu familiar, você que estava brigado com a tua casa, brigado na tua igreja, o Senhor te libera uma ordem hoje para você ir se reconciliar. Que a unção da reconciliação, o ministério da reconciliação, descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, está sobre a tua vida. Então, querido, se levante, tome atento, ouça a voz do Senhor, escute o que o Senhor está falando e se acerte com quem você tem que se acertar. Peça perdão para quem você tem que pedir e viva frutos da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus. Pastor Johnny, obrigado pela participação. Rodrigo, obrigado por ter entrado. Glória Obrigado. a Deus. Rodrigo já tomado aí, ó. É muito bom. Sentir a presença de Deus é tremendo aqui, gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor Obrigado, te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a Shalom do Senhor possa habitar ricamente em cada um de vocês. E eu declaro agora noites de sonhos proféticos. Aqueles que têm problema no sono, não conseguem dormir, que estão com ansiedade e depressão, eu declaro agora que o anjo do Senhor está passando a espada agora e cortando todo espírito de ansiedade agora. E você vai dormir. Eu libero essa palavra. Quem tem fé, pega. Você vai dormir essa noite inteira
sem ansiedade alguma. Você ser curado dessa insônia, em nome de Jesus. Vá em paz. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos. Live maravilhosa. Tchau, tchau, queridos. Deus Gente, abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastores. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.